E aí, galerinha? A paz do Senhor para todos vocês. Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vê esse vídeo, mas que bom que você veio até o canal e que bom que você pode ser abençoado pela palavra de Deus. Quero falar hoje sobre propósito e direcionamento. Esse é um tema muito recorrente e, sem dúvida, no começo da minha jornada, eh, era um dos temas, ou era o tema, e às vezes ainda é o tema mais desafiador, né? Porque sem sombra de dúvidas, falar sobre direcionamento e falar sobre propósito pressupõe eh, entendimentos difíceis, porque às vezes é difícil perceber direcionamento. Deus falando com a gente, é difícil perceber às vezes Deus tratando conosco e encaminhando, direcionando a gente para um propósito, né? E é impossível, falando de propósito e direcionamento, né? É impossível viver propósito e não viver direcionamento, ou viver direcionamento sem que isso gere necessariamente ou obrigatoriamente um propósito. Ninguém vai ser direcionado para um lugar ou para um propósito, ninguém vai ser direcionado para viver a realidade que Deus projetou, uma identidade de Deus, sem direcionamentos, né? Sem saber o que fazer com as informações que recebe de Deus. Mas também ninguém vai conseguir executar, no caso, ter propósito, se não tiver clareza de direcionamento, se não tiver uma clareza de encaminhamento. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu quero começar trabalhando no entendimento sobre direcionamento, e a gente vai usar um texto base, Lucas, capítulo 24, o trecho em que é relatado assim que Jesus ressuscita, aparece para algumas mulheres e depois ele aparece a dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24, verso 15. Você pode acompanhar aí na tela. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. O verso 15 diz: Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. O verso 16 diz: Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Isso é um trecho que, em alguns momentos, as Escrituras repetem isso, né? Você vai ver que, em outros momentos, Jesus falou sobre ressurreição, mas o entendimento dos discípulos meio que era impedido, eles não conseguiam compreender. Ou então, a oração que Jesus fez no Getsemane, um pouco antes de ser preso e ser traído por Judas, por 3 vezes ele vai flagrantear os discípulos dormindo e a Bíblia diz que os olhos eram pesados. Então eu imagino que aqui tenha havido algum tipo de evento sobrenatural nesse sentido, né? Na ressurreição, quando Cristo falava sobre a ressurreição, eles também não conseguiam compreender. E essa ideia de não perceber, ela parece que é um padrão recorrente das escrituras, e isso está ligado a ambientes que carregam fortes descargas emocionais. O primeiro ponto que eu quero abordar, falando sobre direcionamentos, ouvir direcionamento dos céus, receber, perceber, entender, discernir direcionamento. Um primeiro aspecto importante é aprender a silenciar outras vozes. E do que eu estou dizendo? Eu quero ler Êxodo capítulo 6, verso 9. A palavra de Deus, é, um contexto breve, Moisés havia recebido de Deus um direcionamento para ser o resgatador do povo, para libertar o povo do Egito. E Moisés comunicou as primeiras palavras ao faraó, e o faraó disse, respondendo de forma ríspida, disse que eles estavam sem serviço. Então era porque estavam ociosos que eles tinham tempo para pensar nessas coisas mirabolantes na cabeça do faraó. Então o faraó disse que agora o trabalho que eles faziam, eh, eles não vão mais receber a palha para poder fazer tijolos, né, de barro, misturando com barro para fazer tijolos. Então eles teriam agora que, além de tudo, procurar a própria palha. E aquilo, de uma certa forma, frustrou o povo, porque o povo tinha recebido de Moisés o direcionamento de que Deus havia enviado Moisés para libertar.
E Deus novamente comunica: olha, avisa meu povo que eu vou libertar eles, que eu vou tirar eles da servidão, que eu ouvi as orações deles. E o verso 9 de Êxodo 6 narra que, desse modo, ou seja, com essas palavras, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés. E o motivo foi a dura servidão ou escravidão e a angústia de espírito. Em outras versões você pode ver ânsia de espírito e a dura servidão. Esses dois exemplos que nós citamos, seja no caminho de Emaús, em que os discípulos tinham os olhos pesados e impedidos de perceber que era Jesus falando com ele, ou esse que acabamos de ler de Êxodo, nos dois contextos havia uma brutal carga emocional de frustrações que foram se acumulando ao longo do caminho, né? E é uma realidade que de um direcionamento que parece que nunca chegava. Tanto no Êxodo, quando Moisés relata que vai libertar o povo e recebeu isso de Deus, quando na vinda de Jesus, em que eles esperavam que Jesus fosse o Messias da expectativa deles, dos judeus, havia a ideia de um direcionamento que parece que não chegava, de uma realidade que não se convertia, né, em realidade. E a grande questão é que vozes que criam ruídos, né, essas realidades não comunicam, e esse direcionamento não comunica, porque haviam ruídos, vozes competindo com a voz de Deus, né? Por exemplo, você vai ver no relato de Elias, 1 Reis 19, que Elias só percebeu a voz de Deus, ou só ouviu a voz de Deus. A Bíblia relata que Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo, mas quando um suave sussurro soprou, Elias ouviu a voz de Deus. Mas o curioso é que, para que um suave sussurro seja ouvido, o ambiente precisa ser silencioso. Nós não ouvimos suaves sussurros em ambientes barulhentos. Quando a gente está falando de ruído, de vozes que competem, né, nesse aspecto, é óbvio que a gente não está falando de uma voz humana ou uma voz audível. E é esse o ponto em que eu quero trazer o segundo tópico sobre a incredulidade, né? Porque quantas e quantas vezes Jesus falou sobre ressuscitar? Quantas e quantas vezes Jesus narrou aos discípulos: importa que o Filho do Homem seja entregue, morra e no terceiro dia ressuscite, para que se cumpra. Jesus, ele repetia esse discurso por algumas vezes. E o importante de tudo isso é que ele não só falava, mas Jesus mostrou o poder dos céus através do Espírito Santo, ressuscitando um homem, ressuscitou Lázaro. Então, mesmo diante de todos esses sinais, todos esses direcionamentos, porque os direcionamentos são percebidos por pequenos sinais que se acumulam. Mesmo com todos esses direcionamentos, ainda havia muita incredulidade no meio daquele povo. Essa incredulidade era tão grande que figuras como, por exemplo, João Batista, a quem Jesus disse que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior. O próprio João Batista, no final da sua vida, um pouco antes de morrer, me parece um relato típico de quem cede, ainda que momentaneamente, aos efeitos da incredulidade. Porque o mesmo João Batista que cita Jesus como Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o mesmo João Batista que pede para que os seus discípulos questionem Jesus e digam: olha, vamos perguntar dele se ele é o Cristo ou se devemos esperar outro. Jesus respondeu de forma muito, muito sábia e ele disse: olha, diga para João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam e aos pobres é pregado o evangelho do reino, a mensagem do reino. Ou seja, Jesus estava falando e respondeu para João Batista com a manifestação de milagres. Ele disse em outras palavras: olha, manda dizer para ele que tem milagres acontecendo, tem poder dos céus sendo derramado para dar direcionamento a um povo.
para que o povo recebesse direcionamento de que Cristo era o Cristo esperado. Mas mesmo assim, a incredulidade, em alguns momentos, ela tomava. Jesus falando a Marta, ele disse: Marta, é necessário crer para ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Durante muito tempo, eu duvidei, né, que Deus poderia me capacitar no meu ministério, que é ensinar, que é falar. Isso que eu faço agora, falando diante de uma câmera, há algum tempo atrás, isso era inimaginável. E eu digo isso porque falar em público pressupõe que você esteja totalmente desinibido, em que você rompa com a timidez. E a quebra da timidez foi um divisor de águas, mas durante muito tempo eu relutei em acreditar que Deus, na pessoa do Espírito Santo, podia me capacitar, podia me fazer romper com a incredulidade. Eu me lembro, quando eu ainda trabalhava num banco e trabalhava com seguros, eu ganhei uma premiação, e eu fui receber essa premiação, e quem ganhava essa premiação recebia ela num resort desses que você acessa no All Inclusive, você tem tudo pago. Então a gente chegava numa quinta e ia embora no domingo. Essa premiação seria no sábado à noite. Mas eu me lembro que eu fiquei da quinta até o sábado à noite, só pensando na possibilidade de que, como vou ganhar o prêmio, era padrão de que a gente falasse em público, né? É padrão que você desse algumas palavras, né? Recebesse o troféu e desse algumas palavras. E um público de aproximadamente 1.500, 2.000 pessoas ali te ouvindo, parando para ouvir o que você tem para dizer, né? Gente que trabalhava com você, mas gente que você nunca tinha visto na vida. E eu fiquei da quinta até o sábado à noite me corroendo por dentro. Eu não aproveitei, eu não desfrutei, né, de toda aquela paisagem, daquele mar lindo, né, aquela paisagem de coqueiros que só o Nordeste pode proporcionar, né, água de coco, comida da mais alta qualidade. Eu não desfrutei essas coisas que eu conquistei com o trabalho, porque eu pensei só e somente no que eu iria falar e que eu iria travar por causa da timidez. E o resultado disso é que eu ganhei o prêmio, recebi o prêmio, outras pessoas subiram junto comigo para receber os seus prêmios nas suas categorias e eu nem fui selecionado para falar. Eu entrei calado e calado eu fiquei e saí. E a timidez, o excesso de timidez, me tirou de muitos lugares e me impediu a muitas coisas. E eu não pude perceber direcionamento de Deus. E eu me lembro que uma das maiores dificuldades de assumir o ministério e de aceitar essa identidade e o propósito para o que Deus teria para a minha vida, eu demorei a perceber que o principal direcionamento, nesse caso, era romper com a incredulidade. A incredulidade de que o Espírito Santo tem poder para capacitar. E de repente eu posso estar falando para você que tem timidez, que sofre de timidez e já recebeu de Deus uma palavra a respeito sobre o seu ministério, sobre falar, sobre cantar. E eu quero declarar no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo que você vai romper nesse poder e nesse nome. E a incredulidade que foi gerada por essa timidez, ela é tão grande, ela foi tão grande durante um tempo, que durante muito tempo, e eu recebo, eu começo a ouvir o chamado, eu começo a ouvir e receber esse testemunho interior. Quando eu ainda era muito jovem, algo em torno de 15 e 16 anos, eu começo a perceber o Espírito me dizendo: olha, eu quero te levar para um lugar onde você vai pregar, eu quero te levar para um lugar de ensino, eu quero te levar para um lugar onde você vai falar para pessoas. E eu relutava com aquilo, porque eu entendia, ou eu não entendia muita coisa a respeito. Eu não entendia, eu não tinha muitas informações a respeito. Mas a única certeza que eu tinha naquele momento é que talvez, ou provavelmente, aquilo nunca se concretizaria. Então, momentos como esse, em que eu falo para uma câmera, talvez isso nunca se concretizaria por causa da timidez. Um outro ponto, falando no terceiro tópico, é que talvez impeça ou talvez dificulte de percebermos direcionamento e de entendermos que às vezes os céus estão do nosso lado, assim como aqueles dois discípulos que caminhavam com Jesus e não perceberam que era Jesus ressurreto, caminhando e falando com eles. Direcionamentos precisam de expectativas alinhadas.